Bem-vindo ao nosso canal, Luz Fé da Palavra, onde embarcamos em uma jornada pela história completa da Bíblia como você nunca viu antes. Nesta exploração envolvente, nos aprofundamos nos textos sagrados, descobrindo as narrativas profundas, sabedoria atemporal e verdades divinas que moldaram o curso da história humana, desde a criação do universo. No início dos tempos, de acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Entre suas criações estavam Adão e Eva, os primeiros seres humanos colocados no Jardim do Éden. O Éden era um lugar de beleza indescritível, repleto de árvores frutíferas, flores e rios cristalinos, proporcionando um ambiente perfeito e harmonioso para viver. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus e eram inocentes e puros. Seu dia a dia no Éden era marcado por uma profunda conexão com a natureza e com o próprio Criador. Não havia necessidade de trabalho pesado ou de cultivo do solo, pois o jardim fornecia tudo o que necessitavam para sobreviver. As árvores estavam sempre carregadas de frutos, e as águas dos rios eram puras e refrescantes. O casal se alimentava dos frutos das árvores, e Deus lhes deu uma orientação clara. Podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do Éden. A vida de Adão e Eva era, em muitos aspectos, ideal. Eles não experimentavam dor, sofrimento ou escassez. Não havia medo ou preocupações. Viviam em paz e harmonia, tanto entre si quanto com os animais e a natureza ao seu redor. Deus visitava o jardim regularmente e conversava com eles, criando uma relação direta e pessoal com seus primeiros filhos humanos. Essa comunhão constante com Deus lhes proporcionava sabedoria e entendimento, além de um profundo senso de segurança e pertencimento. Embora o conceito de trabalho como o conhecemos hoje não estivesse presente, Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar do jardim. Esse cuidado, no entanto, não era árduo ou penoso. Eles nomeavam os animais e desfrutavam da criação, zelando por ela com alegria e admiração. Esse ato de cuidar era uma expressão de sua autoridade e responsabilidade como os primeiros humanos, um reflexo de sua dignidade e do propósito para o qual foram criados. A relação entre Adão e Eva também era especial. Criados para serem companheiros, eles compartilhavam uma união única e complementar. Eva foi criada a partir da costela de Adão, simbolizando uma parceria íntima e igualitária. Eles viviam sem vergonha ou culpa, pois não havia pecado ou malícia entre eles. Essa pureza inicial simbolizava a intenção de Deus para a humanidade, viver em harmonia, em uma relação de amor e respeito mútuo. Em suma, o Jardim do Éden e a vida de Adão e Eva representavam um estado de perfeição e inocência. A narrativa bíblica destaca a harmonia inicial entre Deus, a humanidade e a criação. A história de Adão e Eva no Éden não só descreve o início da humanidade, mas também lança luz sobre o ideal divino de vida em plenitude, paz e comunhão com o Criador. O Jardim do Éden, conforme descrito na Bíblia, era um lugar de abundância e beleza incomparáveis, criado por Deus como o lar perfeito para Adão e Eva. Este paraíso terrestre estava situado em uma região onde 4 rios se encontravam: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Esses rios garantiam que o jardim fosse irrigado e sempre verdejante, com uma vegetação exuberante e diversa. O Éden era mais do que um simples jardim, era um santuário sagrado, um local onde a presença de Deus era especialmente manifesta. As árvores frutíferas eram uma característica marcante do jardim, com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo as mais notáveis. A árvore da vida simbolizava a vida eterna e a bênção contínua, enquanto a árvore do conhecimento do bem e do mal representava o livre-arbítrio e a capacidade de escolha moral dos seres humanos. Deus havia dado uma ordem específica a Adão e Eva. Podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois comer de seu fruto traria a morte. Além das árvores e rios, o Éden era habitado por uma variedade de animais, todos vivendo em harmonia com os humanos. Adão, em sua função de mordomo da criação, recebeu a tarefa de nomear os animais, um ato que refletia sua autoridade e responsabilidade sobre eles. Essa nomeação não era apenas um exercício de poder, mas uma expressão de cuidado e administração do mundo natural. Adão e Eva viviam em completa inocência e transparência, sem vergonha ou culpa, pois ainda não haviam experimentado pecado. Essa pureza original permitia uma relação perfeita com Deus e entre si. A Bíblia descreve que eles estavam nus e não se envergonhavam,
que simboliza não apenas a ausência de malícia ou vergonha, mas também uma vida desprovida de complicações e preocupações. Essa condição original de pureza e santidade era uma parte integral do plano divino para a humanidade. A relação de Adão e Eva com Deus era direta e íntima. Deus andava pelo jardim na viração do dia, uma imagem que transmite a ideia de uma presença divina tangível e acessível. Essa proximidade permitia uma comunicação aberta e direta, a qual Adão e Eva podiam expressar suas dúvidas e sentimentos, e Deus, em resposta, podia orientá-los e ensiná-los. Este relacionamento sublinhava a intenção de Deus de estar em comunhão constante com a humanidade, oferecendo orientação e amor paternal. O trabalho no Jardim do Éden era uma forma de Adão e Eva se engajarem criativamente com a criação. Embora não houvesse necessidade de trabalho árduo ou extenuante, eles eram chamados a cultivar e guardar o jardim, que implicava uma participação ativa na preservação e embelezamento daquele espaço sagrado. Esse trabalho não era visto como uma carga, mas como uma expressão de adoração e um meio de expressar gratidão a Deus por sua provisão e bondade. O Éden também simbolizava a harmonia cósmica e o equilíbrio perfeito. Todos os elementos da criação coexistiam em paz, sem a presença de violência, dor ou morte. Essa harmonia refletia o estado de ordem e perfeição que Deus havia estabelecido no universo. Era um lugar onde a justiça, a bondade e a verdade reinavam. Um microcosmo daquilo que a criação estava destinada a ser. Assim, o Jardim do Éden não era apenas um local físico, mas um estado de ser, representando a intenção original de Deus para a criação, um mundo de paz, harmonia e comunhão com o Criador. A narrativa do Éden continua a ressoar como um ideal para a humanidade, um lembrete do propósito divino e da possibilidade de renovação e restauração. No Éden, Deus não era uma presença distante, mas uma figura ativa e envolvente na vida de Adão e Eva. Ele caminhava pelo jardim na viração do dia, um ato que simboliza a disponibilidade e acessibilidade de Deus para com a humanidade. Esta imagem de Deus caminhando pelo jardim sugere um relacionamento de companheirismo e amizade, onde a comunicação era direta e sem barreiras. Adão e Eva tinham o privilégio de desfrutar de uma comunicação aberta com o Criador, podendo ouvir sua voz e aprender diretamente de sua sabedoria. Deus também deu a Adão e Eva mandamentos e instruções claras, incluindo a famosa proibição de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta instrução não era apenas uma regra, mas uma oportunidade para Adão e Eva exercerem seu livre-arbítrio e obediência, elementos fundamentais para o desenvolvimento moral e espiritual. A proibição também servia como um teste de confiança e fé, estabelecendo uma base para a relação de dependência e respeito mútuo. Além de instruí-los, Deus confiou a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar do Jardim do Éden. Eles foram chamados a cultivar e guardar o jardim, uma tarefa que envolvia tanto o trabalho físico quanto a administração sábia dos recursos naturais. Este trabalho não era árduo ou extenuante, mas sim uma forma de expressão criativa e de adoração. Um meio de colaborar com Deus na manutenção da ordem e beleza do Éden. A relação de Deus com Adão e Eva também é marcada pela provisão generosa. Ele forneceu tudo o que eles precisavam para viver em plenitude e harmonia: alimento, beleza natural e companhia mútua. Esta provisão era uma expressão do amor e cuidado divino, destacando o desejo de Deus de abençoar e sustentar a criação. Em suma, a relação de Deus com Adão e Eva no Jardim do Éden é uma representação do ideal de comunhão e harmonia entre Criador e criatura. Essa relação se baseava na confiança, obediência, amor e uma comunicação aberta, estabelecendo um modelo para o que Deus desejava para toda a humanidade. Essa proximidade com Deus, simbolizada pela presença divina no jardim, é uma parte central da narrativa bíblica, refletindo o desejo de Deus de estar em relacionamento contínuo e íntimo com seus filhos. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden oferece lições profundas e atemporais para nossas vidas hoje. Ela nos ensina sobre a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade, destacando que nossas escolhas têm consequências. A relação íntima e aberta que eles tinham com Deus nos inspira a buscar uma conexão mais profunda com o Criador, valorizando a comunicação e a obediência à sua vontade. Além disso, a beleza e a ordem do Éden nos lembram da importância de cuidar do meio ambiente e dos recursos que nos foram confiados. Este relato bíblico é um convite a refletirmos sobre nossas vidas e nossas relações,
seja com Deus, com o próximo ou com a natureza. Ele nos encoraja a cultivar uma vida de integridade, a valorizar a simplicidade e a gratidão, e a manter uma postura de humildade e obediência diante de Deus. Agora, se você quer saber como foi o fim de Adão e Eva, assista esse vídeo que está na descrição e aparecendo em sua tela. Se você encontrou valor nessa mensagem e quer continuar a explorar mais sobre as riquezas das Escrituras e aprender lições práticas para o dia a dia, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser inspirados pelas verdades eternas. Junte-se a nós nesta jornada de fé e conhecimento. Que Deus abençoe a todos e nos guie em nossos caminhos. Amém.